Olá, professor. Olá, pessoal. Alunos e futuros alunos da plataforma do professor Felipe. Façam porque realmente vale a pena. Eu me chamo Rogério Valois, eu fui aluno do professor na plataforma dele de linguagens. E eu fui aprovado na Federal agora para entrar em 2022, fazendo a prova do Enem Federal aqui do Pará. Eu moro em Belém. E eu vim contar um pouquinho da minha história, né? E incentivar a quem pensa em fazer aí se inscrever e estudar pelo método do professor para o Enem, para que vocês entendam que realmente o quão vale a pena, né? Fazer, fazer esse curso e não só enxergar a prova de linguagem de uma forma completamente diferente, que vai ajudar vocês na aprovação de cada um de vocês, como das outras provas também do Enem. Então, se para vocês entenderem, eu tenho 34 anos, eu já era formado, eu tinha um outro trabalho, mas foi durante a pandemia que eu precisei me afastar do trabalho para ficar com a minha família, né? Principalmente ao lado da minha esposa, que ela também tinha acabado de se formar, é um profissional de saúde, e ela se formou para trabalhar no contexto de pandemia, na linha de frente. E para que ela não ficasse sozinha, porque na época eu trabalhava viajando, eu abandonei meu trabalho para ficar ao lado dela para dar o apoio. Então eu tinha planejamentos de voltar a estudar para fazer uma outra faculdade. Essa faculdade que eu queria fazer era a faculdade de medicina. Mas eu tinha um planejamento para fazer no futuro, né? Precisei adiantar por conta da pandemia, já que estava em casa ajudando a minha esposa. Então eu resolvi voltar a estudar para tentar, né, fazer a faculdade e adiantar esse plano. Só que assim, eu saí do ensino médio em 2005, então o Enem é uma prova completamente diferente para mim e eu decidi estudar em julho de 2020. Então, além de ser uma prova muito diferente para o que eu estava acostumado, já que, por exemplo, prova de não era nem prova de linguagem, né, era prova de português, era muito carregada em gramática. Eu já estava muito tempo afastado, né, mas, sei lá, 15 anos afastado do ensino médio. Então, a minha formação envolveu muito de ciências exatas, então eu tinha uma facilidade boa para matemática e física. Mas para a parte de humanas, parte de linguagens era completamente diferente para mim, né? Então, quando eu resolvi estudar, isso já era em julho de 2020, mais ou menos, eu tinha ali uns 6 meses para me preparar para a prova, né, já que a prova tinha sido adiada por conta da pandemia. Eu eu resolvi algumas questões, eu pegava algumas provas antigas, eu participei de algumas plataformas online, fui estudando em casa, mas quando eu fazia uma prova de linguagem, por exemplo, sempre tirava um resultado muito ruim, sabe? 20, 21, 22, às vezes eu não passava de 25 questões, e isso sem entender o que eu estava fazendo, porque a prova de linguagens era algo muito diferente, os professores só falavam, interpretação, interpretação, e era difícil, né? Tipo assim, pra mim, o que é essa tal de interpretação? Por que eu faço tantas questões e não consigo entender essa interpretação, né? Então, eu lembro que foi um pouquinho antes da prova do Enem de 2021 que eu entrei numa postagem do INEP, vi o professor falando que linguagem não era interpretação, e você vai assim, como assim, né? Estou estudando aqui há 6 meses e todos os professores me falam uma coisa e ele vem falar uma coisa completamente diferente. Então, assistindo o vídeo, acompanhando o professor pelo Instagram, eu percebi que realmente havia algo ali no que ele estava dizendo, né? Quando você olhava para a matriz de competências e habilidades, você via aquilo ali sendo pedido nas questões, você via que a visualização que o professor tinha, né, o professor Felipe tinha sobre a prova de linguagem era completamente diferente, pelo menos de algo que eu estava sendo ensinado, digamos assim, durante esse tempo de plataforma online que eu tinha, né? Então, eu assisti alguns vídeos dele, não pude participar do ensino dele realmente durante o ano de 2020, para o Enem de 2021, mas o pouco que eu olhei dele, né, do conteúdo dele antes de fazer a prova do Enem 2021, me fez, digamos assim, sair dessa barreira de no máximo 25 questões sem entender quase nada para fazer 29 questões e tendo um pouquinho já de conhecimento nessa prova, né? Só que essas 29 questões não eram suficientes, obviamente. Eu fiquei abaixo de 700 no TRI de linguagens no Enem 2021. Mas já sabendo que assim, olha, na próxima prova, no Enem 2022, esse sim eu vou me dedicar e o que o professor fizer de ensino eu vou acompanhá-lo, porque eu sei que a visão dele é diferenciada e é algo que lhe desperta um interesse e faz você entender a prova do Enem como ela realmente ela é, uma prova que é à frente do seu tempo, é uma prova muito bonita,
que quase que dá um engrandecimento para você enquanto você faz a prova. E não é só a prova de linguagens, a prova de humanos, a prova de natureza e de matemática também é do mesmo jeito. Você precisa olhar para essa prova e enxergar que existem ali competências e estão sendo exigidas habilidades de você, e é com isso que você consegue resolver essa prova, né? Em 2022 eu estava me preparando para estudar, mas assim aconteceram alguns contextos na minha família, né, que me impediram de estudar o ano todo. Então algo muito pessoal mesmo, e eu só consegui, na verdade, voltar a estudar em 2021 para o Enem de 2022 em outubro, em setembro, perdão. Então eu tive pouco tempo para me aprontar realmente para a prova do Enem 2022, né? Como eu falei, né, eu tinha facilidade em matemática e física, então ali eu pouco precisava estudar, mas eu precisava entender melhor a prova. Então eu fiz a plataforma do professor, estudei toda ela, vi todas as aulas, vi todas as revisões e fiz todos os simulados que são excelentes, os simulados realmente são parecidos com as provas do Enem. E a visão que ele me deu ali é, como ele gosta de falar, realmente é você sair da Matrix. É você deixar de lado tudo que você não precisa e focar só para aquilo que você precisa. Você não precisa de muito conteúdo, você precisa entender o que a prova do Enem está pedindo de você. E foi com esse estudo, aparando algumas arestas em ciência da natureza que eu precisava, né? Então eu tive basicamente 2 meses para estudar para a prova, né? Então, como eu tinha facilidade em matemática, eu estudei pouco de matemática, pouco de física, e me dediquei muito daquilo que me faltava em ciência da natureza, basicamente resolvendo prova, né? As provas do Enem, você não precisa resolver outras provas, você tem que resolver a prova do Enem, entender o que é Enem. Então, eu melhorei em biologia para o Enem, melhorei em química para o Enem, resolvendo provas do Enem. E me dediquei muito no curso do professor para entender o que é essa competência, o que é essa matriz de competência e habilidades do Enem. E eu fazia as provas olhando para essas matrizes. Então, resolvia uma questão, seja de qual for o campo do conhecimento, eu olhava para a matriz de competência e habilidade para entender o que estava sendo pedido para mim. E isso me fez mudar completamente. Então, mesmo tendo pouquíssimo tempo para estudar, não é que eu esteja incentivando vocês a estudar pouco tempo. É só que você precisa entender o que o Enem está pedindo de você. E o professor, ele dá essa visão. Tanto é que eu não tive só um resultado bom em linguagens, eu tive um resultado também excelente em humanas, porque eu olhei humanas exatamente do jeito que ela tem que ser olhada, com competências e com habilidades. Então, quando eu fiz a prova do Enem 2022, eu consegui um resultado muito melhor do que eu tive em 2021. Tanto é que esse resultado me fez passar agora na Federal para a medicina, que é um curso extremamente concorrido. Tipo assim, em 2021 eu tive um bom resultado, mas não é o suficiente para a medicina, porque é extremamente concorrido. Conseguiria passar em todos os outros cursos, mas não conseguiria passar em medicina. E eu precisava ir além, né? E essa visão além, se você não tem tanto tempo assim para dedicar, até porque eu não vivi uma vida de estudante, né? Como eu falei para vocês, eu estudei em casa. E dividi alguns afazeres de casa, dos meus contextos familiares. Então não tinha dedicação total, eu tinha pouco tempo, mas dentro daquele pouco tempo eu tinha que ser preciso. Eu precisava focar naquilo que eu precisava. E aquilo que eu precisava era focar o Enem. O Enem é resolver as questões do Enem e entender o que o Enem está pedindo de você com habilidade, com competência. Então foi com esse estudo, com esse ensino, que eu consegui, na plataforma do professor, que eu realmente fiz uma boa prova e que eu consegui a minha aprovação. Então eu só tenho muito a agradecê-lo, muito mesmo, tanto é que eu acho que é o único professor que eu estou fazendo isso tudo, porque foi assim determinante, sabe? Determinante em tudo que eu passei, as dificuldades que eu tive, que eu tinha na questão de linguagem, de você chegar na prova e você ter tranquilidade para entender o que você está fazendo ali, o que está sendo pedido de você, o que você está sendo cobrado. Para você não chegar já revoltado com a prova, porque você acha, é uma prova completamente aleatória, porque ela não é. Todos os professores que fazem aquela prova do Enem, eles sabem exatamente o que estão fazendo, eles são excelentes em fazer as questões da prova, eles também merecem um grande agradecimento e não só pelo tipo de prova que eles fazem, mas pelo trabalho que eles exercem, tentando realmente forçar a formação de uma pessoa para essa sociedade que a gente tem hoje em dia. Enfim, gente, sei lá, às vezes bate até uma emoção de você ter essa visão da prova do Enem que o professor Felipe deu. E,
enxergar isso que, digamos assim, não é uma prova que ela está contra você, na verdade é uma prova que está querendo ajudar. Você só precisa tentar entender como é que ela quer lhe ajudar, né? Quando você olha por essa parte de competências e habilidades, você pretende, é isso que ela quer, é isso que ela quer que eu me forme, é isso que ela quer que eu entenda, como é que eu cresça para fazer essa prova. Então, quando você entende disso, é que você consegue realmente fazer e ir bem na prova, assim. Você pode, na verdade, ter muito tempo estudando muita coisa e fazer todas as questões possíveis e imagináveis de USP, Unicamp, de todas as outras faculdades e ir realmente bem no Enem, mas você não precisa tanto disso, você só precisa entender o que ela lhe pede. E podem ficar colados aí no professor, que ele sabe dizer exatamente o que você precisa nesse modelo de prova que a gente vai ter e vai ter agora para o Enem 2023. Então fiquem com ele, acompanhem o conteúdo dele. Pode acreditar que vale muito a pena a plataforma dele, porque realmente vale. Eu sou muito grato por ter conseguido essa aprovação. Sou muito feliz de poder estar de volta, digamos assim, para poder ajudar a minha família como eu posso. Estudando numa faculdade que eu sei que é excelente, que vai me dar uma boa formação e olhando por um lado profissional, que é o que eu quero, né? Exercer e ser um bom profissional e, enfim, é só gratidão que eu tenho a tudo, a todos, a minha família, a Deus, mas sem contar, com certeza, não posso esquecer de agradecer ao professor porque ele foi essencial nessa aprovação. É isso aí.